GraphQL, antes de mais nada, é uma ferramenta que substitui back-end, substitui front-end. O que o GraphQL veio substituir dentro da stack que a gente já está utilizando dentro da OmniStack? O GraphQL, primeiramente, ele não substitui nem back-end, nem front-end. Ele é apenas um protocolo de comunicação diferente. Na verdade, ele usa o mesmo protocolo de comunicação, que é o HTTP ainda, porém, ele cria algumas opiniões e algumas regras em cima de como as informações vão ser transitadas entre o nosso front-end e o nosso back-end. Então, Diego, vou continuar utilizando requisições REST naquele formato? Sim, você ainda vai utilizar requisições HTTP para comunicar o seu front-end com o back-end. Agora, vou continuar da mesma forma que eu estava utilizando antes, com Axios e tudo mais? Não, aí não. Aí o GraphQL possui as suas próprias bibliotecas, beleza? Para a gente fazer a comunicação do front-end com o back-end. Tá, tranquilo, Diego, mas, cara, se eu vou continuar utilizando da mesma forma que eu faço hoje, o que o GraphQL me traz de benefício que eu não tenho hoje, por exemplo, utilizando o padrão RESTful comum? Então, primeira coisa, pessoal, hoje, quando a gente cria um back-end que a gente vai trabalhar numa aplicação, por menor que ela seja, o que acontece? A gente tem várias rotas na nossa aplicação. Então, a gente tem lá uma rota, por exemplo, users, que serve... Deixa eu até abrir aqui um bloco de notas. A gente vai... Um editor, pode ser? A gente vai mostrando aqui alguns exemplos em tela. Então, quando a gente está lá na nossa aplicação REST padrão, que a gente aprendeu lá com Node e tudo mais, o que a gente tem, basicamente, é ali rotas diferentes para acessar recursos diferentes dentro da nossa API. Então, vamos supor que a gente tenha lá o nosso controller de usuário, beleza? Geralmente, a gente tem o /users, certo? Aí, a gente tem, por exemplo, quando a gente faz o método get no users, a gente retorna todos os usuários. Quando a gente faz um post no users, a gente quer criar um usuário. Se a gente faz um put no users com um ID, a gente quer alterar um usuário. Se a gente faz um delete no users com ID, a gente quer deletar um usuário, ou seja, cada vez que a gente tem uma funcionalidade dentro da nossa aplicação, a gente cria uma rota. É basicamente isso. Uma rota, essa rota chama um controller, e aí o controller faz o que precisa ser feito. Com o GraphQL, esse primeiro exemplo aqui em cima é utilizando a API REST comum, beleza? Com o GraphQL, a gente tem apenas uma rota. Pô, Diego, mas uma rota só? Sim, só uma rota. A gente tem uma rota que geralmente se chama GraphQL e ela aceita o método POST. Tá, Diego, beleza. Mas, cara, eu vou ter uma única rota para o GraphQL. Como é que eu vou acessar funcionalidades diferentes da nossa aplicação? Se vocês lembrarem lá, quando a gente utiliza o Insomnia, quando a gente utiliza o Axios e tudo mais, a gente tem o corpo da requisição. O corpo da requisição, geralmente, a gente utiliza um JSON, certo? Nesse JSON que a gente envia para o corpo da requisição, a gente pode enviar o que a gente quiser, certo? E aí é o que o GraphQL começa a brilhar. Por exemplo, eu posso enviar um JSON aqui para essa rota post/GraphQL falando o seguinte: ei, me retorne todos os usuários, como se eu estivesse chamando uma rota. Então eu falo carry users, eu posso dar um nome para ela, por exemplo, eu quero todos usuários. Isso aqui é um nome interno para o meu front-end. E aí eu falo aqui dentro, por exemplo, eu quero todos usuários. E aí eu só faço isso aqui, ele vai me retornar todos os usuários. Beleza? Então, a gente pode fazer aqui, inclusive, quantas carries a gente quiser. Por exemplo, eu quero chamar uma vez só a rota, e eu quero que ele retorne todos os usuários, e eu quero que ele retorne também todos os pedidos. E aí, a gente faz duas carries, por exemplo, dentro da mesma requisição para o back-end. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender do GraphQL é que a gente passa para uma estrutura onde que a gente tem várias rotas no back-end para uma única rota onde a gente determina o recurso que a gente quer acessar pelo corpo da requisição que a gente está montando. Beleza? Ah, Diego, mas eu vou enviar esse corpo aqui da requisição dentro do Axios? Não. Como eu já falei, existem daí bibliotecas que a gente utiliza em cima do GraphQL que facilitam a gente na hora de criar essas carries e tudo mais. Beleza? Então, esse é o primeiro
vamos dizer assim, o primeiro ponto, posso falar vantagem, não tem como falar vantagem ou desvantagem, mas é o primeiro ponto, primeira diferença que a gente vê do GraphQL, por exemplo, para uma API REST comum. Tranquilo? Outro ponto muito interessante do GraphQL, que a gente vai ver mais para frente, é que o GraphQL, ele tem como se fosse um Insomnia integrado a ele. Então, quando a gente instancia o nosso back-end configurado com GraphQL, isso a gente vai fazer daqui a pouquinho, a gente ganha uma interface visual para a gente manipular, visualizar, fazer carries e tudo mais dentro da nossa aplicação. Beleza? Esse é um ponto bem legal, a gente já vai ver. Outro ponto muito bacana é que no GraphQL, como eu falei, a gente não vai ter todos esses métodos aqui, get, post, put, delete. Então, como que eu simbolizo, por exemplo, quando eu quero buscar uma informação, diferente de quando eu quero salvar uma informação, editar uma informação, deletar uma informação e por aí vai. No GraphQL, a gente não tem esses métodos aqui, como eu já falei, a gente só chama a rota sempre com post, e aí aqui dentro do corpo da requisição, a gente tem 3 métodos, vamos dizer assim. A gente tem a carry, a mutation e a subscription. Beleza? São apenas 3 métodos. Carry é para toda vez que eu estiver buscando uma informação. Tranquilo? Tanto faz a informação que eu quero buscar. Com a carry, eu nunca altero nada dentro do meu back-end. Tranquilo? Mutation é toda vez que a gente quer alterar, criar ou deletar uma informação. Então, a mutation é tudo aquilo que a gente faz uma alteração nos registros, nos nossos dados lá dentro do nosso back-end. Beleza? Subscription, toda vez que eu quiser ouvir uma informação em tempo real. Beleza? Então, real time, e isso aí entra em outro ponto muito legal do GraphQL, que os frameworks de GraphQL já tem a parte de real time integrada. Então, a gente não precisa colocar uma biblioteca, por exemplo, um Socket.io, alguma coisa assim, para começar a trabalhar com real time. Isso já vem integrado de forma padrão, beleza? Uma coisa bem bacana do GraphQL, que eu já mostrei aqui embaixo, tranquilo, é que a gente consegue fazer múltiplas alterações, múltiplos carries e mutations dentro de uma mesma requisição no back-end, beleza? Então, vamos supor que eu quisesse, por exemplo, eu posso alterar um usuário, então eu posso criar aqui, por exemplo, mutation, update user, dentro dessa mutation, eu chamo daí a mutation em si, lá dentro do... Isso aqui é o nome que eu dou para ela dentro do meu front-end, isso aqui é o nome que ela está lá dentro do back-end. Então, por exemplo, eu quero dar um update no usuário, que tem o ID 1, beleza? E aí, os dados que eu vou alterar dele, por exemplo, é nome igual a Diego. Beleza? Vamos supor que seja algo assim. Tranquilo? Aí, o que acontece? Eu posso fazer um update no usuário e, ao mesmo tempo, eu posso fazer uma carry para retornar todos os usuários. Isso na mesma requisição para o back-end. Isso é muito massa do GraphQL, porque a gente tira um problema que a gente tem lá na API REST, por exemplo, de às vezes fazer 5 requisições diferentes para trazer dados diferentes que poderiam estar unidas em uma única requisição para o back-end e tá evitando um consumo desnecessário de recursos dentro da nossa API. Porque cada requisição que a gente faz na nossa API, ela consome memória, ela consome processamento, input, output, então ela pode ser mais performática se a gente utiliza esse modelo. Beleza? Próximo ponto legal do GraphQL. A gente passa mais responsabilidades para o front-end. E esse eu acho que é o ponto mais importante do GraphQL existir. A gente está passando por um momento que o front-end está tomando cada vez mais responsabilidade da nossa aplicação. Por que o front-end está tomando cada vez mais responsabilidade da nossa aplicação? Quando a gente tem, por exemplo, uma aplicação que a gente tem vários front-ends, vamos dizer assim, vamos supor, a gente tem uma aplicação, certo? Vamos supor o Station da Rocket City, ou pense em um blog, um aplicativo qualquer. Geralmente essa aplicação ela tem uma versão web, ela tem uma versão mobile, ela pode ter, por exemplo, uma API pública para acesso externo. Então a gente pode, por exemplo, fornecer um meio de acesso para que os nossos clientes acessem a nossa API. Então ela tem o quê? Um único back-end que está distribuindo informações para esses 3 clientes, para esses 3 front-ends. E esses 3 front-ends, eles precisam consumir essas informações, muitas vezes, de formas diferentes.
O que eu quero dizer com isso? Dentro do front-end web, por exemplo, a gente pode ter a opção de paginação, certo? Mas no mobile, em alguns momentos, a gente pode não querer paginação. Ou melhor, no web, às vezes, a gente pode ter filtro. A gente pode permitir que o usuário filtre por nome, por e-mail, por data. Só que no mobile, cara, às vezes ter esses filtros não faz muito sentido, porque perde a usabilidade da aplicação. Então, quem tem que ter controle se a nossa query vai ter paginação, se vai ter filtro, se não vai, é o front-end, não é o back-end que tem que controlar isso. Então, em alguns momentos, a gente tinha que criar controllers diferentes, métodos no controller diferentes, para conseguir lidar com informações diferentes. Por exemplo, eu quero ter paginação, quero ter filtro, só que na API pública não vai ter isso, ou isso vai ter só no web, não vai ter no mobile, e aí assim por diante. A gente perde o controle disso. E aí, quando a gente passa, por exemplo, para um GraphQL, que a gente consegue fazer, por exemplo, uma query no usuários, por exemplo, a gente consegue passar a paginação e os filtros, por exemplo, aqui para ele. A gente pode, por exemplo, falar, eu quero que você traga por página 20 registros, eu estou na página 2, e o filtro, por exemplo, é nome, começando com Diego. Aí ele vai trazer para mim, por exemplo, todos os usuários que possuem tudo isso aqui. Eu vou trazer, por exemplo, a página 2, 20 registros e nomes que começam com Diego. Então, a gente passa para o front-end uma responsabilidade bem maior para ele controlar como os dados vão vir. E essa responsabilidade aqui, ela vai muito mais a fundo. Vamos supor que o nosso usuários, eles tivessem, por exemplo, relacionamento com grupos. Então, um usuário, ele pode pertencer a vários grupos. Tá, agora no web eu quero mostrar esses grupos e no front eu não quero mostrar esses grupos. Beleza? Eu venho aqui na web e faço o seguinte: ó, além de tu me retornar o ID e o nome dos usuários, eu quero que tu me retorne o relacionamento de grupos e desses grupos eu quero o ID e o título deles. Então a gente começa a escrever como se fosse um JSON, né, uma estrutura de um objeto aqui dentro, falando quais campos a gente quer daquela tabela, quais relacionamentos a gente quer daquele tipo de registro. Então, a gente consegue controlar tudo isso pelo front-end e não pelo back-end. Beleza? Isso aí é um ponto muito interessante. E aí a gente entra em outro benefício do GraphQL, que talvez vocês podem estar se perguntando, por exemplo, tranquilo, Diego, mas por que lá no React Native eu simplesmente, vamos supor, que eu não fosse utilizar essa informação de groups, por que eu não utilizo a mesma query do web, que retorna groups, certo? Só que lá no meu render eu simplesmente descarto essa variável e não utilizo, e para mim não importa, eu não precisaria utilizar GraphQL para isso. Existe um problema que a gente tem dentro do protocolo HTTP REST comum, que se chama overfetching. A gente trazer informações que a gente não vai utilizar dentro da nossa aplicação. E isso é um problema, porque a gente consome banda do usuário. Se ele tiver numa 3G, por exemplo, vai demorar muito mais para ele trazer esses dados do back-end, porque está vindo informação a mais, cada kbyte conta, beleza? Então, a gente tirando isso aqui, por exemplo, no React Native, a gente evita o overfetching, ou seja, a gente evita trazer informações desnecessárias que a gente não vai estar utilizando dentro do nosso componente. Beleza? O último ponto que eu vou destacar do GraphQL é que o GraphQL ele cria a documentação de forma automática do nosso back-end. Então não tem, por exemplo, quando a gente precisa utilizar o Swagger ou outro tipo de documentação para documentar as rotas da nossa API, parâmetros que ela recebe, tipo de retorno, o que ela faz e tudo mais, o GraphQL faz isso de forma automática para a gente. Porque a gente tem um carinha chamado esquema. O esquema, ele guarda como se fosse a tipagem das nossas rotas e do retorno delas, a parâmetros e tudo mais. E eu já vou mostrar como funciona isso na prática. Deixa eu criar um projetinho novo aqui. Beleza? Eu criei um diretóriozinho aqui para o nosso back-end. Eu vou dar um yarn init, beleza? Mesma coisa que a gente faz. Deixa eu abrir isso aqui no nosso VS Code. Deixa eu botar esse VS Code aqui para cima, que a gente não vai mais utilizar. Beleza? Todo mundo aqui comigo? Bora lá, pessoal. Primeira coisa, a gente precisa escolher um framework para o nosso GraphQL. Para o padrão, quando a gente utiliza lá o REST, a gente utiliza o Express. Posso continuar utilizando o Express aqui dentro
do GraphQL? Posso. Mas a gente precisa de algumas funcionalidades a mais do GraphQL em cima do Express que não vem por padrão dentro do Express. Então, eu vou utilizar um carinha chamado GraphQL Yoga. Esse GraphQL Yoga, se vocês verem lá no GitHub, ele é como se fosse um wrapper em cima do Express. Então, ele utiliza o Express por baixo dos panos, né, que é utilizado pelo Apollo Server. Ele utiliza também aquele playground que eu falei para vocês, que é como se fosse um Insomnia integrado dentro do GraphQL. Então a gente já vai ver como fica isso. Eu vou começar instalando essa biblioteca. Show de bola. Vou criar uma pastinha SRC aqui no nosso projeto, da mesma forma, e vou criar aqui um index.js, pode ser server.js, beleza? Dentro desse server.js, eu vou começar importando um carinha chamado GraphQL Server do GraphQL Yoga. Tranquilo? Aí aqui embaixo eu vou declarar uma variável server é igual a new GraphQL server. Tranquilo? E aqui embaixo eu dou um server.start e ele começa a rodar. Mais ou menos o que a gente tem lá dentro do Express. Tranquilo? Agora, vamos começar as coisas que são específicas do GraphQL. Diego, como é que eu vou definir minhas rotas? Geralmente, a gente cria um carinha chamado schema.graphql. Então, a gente tem esse carinha aqui que termina, tem a extensão .graphql, beleza? E ele que vai definir, vamos dizer assim, as rotas da nossa aplicação. E aí, eu tenho alguns tipos de rotas, como eu já tinha falado para vocês. Eu tenho rotas do tipo query, que é para quando eu quero buscar alguma informação, e eu tenho rotas do tipo mutation, que é para quando eu quero criar, alterar ou deletar alguma informação. Beleza? Então, vamos supor que eu tenha uma rota users, que ela deve me retornar todos os usuários da aplicação. E aqui, como o GraphQL, essa parte do arquivo .graphql, ele é fortemente tipado, a gente precisa declarar o tipo de retorno que essa rota users aqui vai ter. Então, para a gente conseguir declarar exatamente qual que é o tipo de retorno que a rota users vai ter, eu vou declarar um tipo para o nosso user. Então, é como se eu fosse falar qual que é o formato que um usuário vai ter dentro da minha transição. Isso aqui não é usuário no banco de dados, beleza, pessoal? Isso aqui é como que vai ser o formato do usuário dentro da nossa requisição à API. Então, quando eu, por exemplo, chamar a rota usuários, como que vai ser o retorno desse usuário para o usuário final, lá para o front-end. Então, o usuário, por exemplo, ele pode ter um ID, e um ID aqui dentro do GraphQL, a gente sempre utiliza o tipo dele como sendo ID aqui em letra maiúscula, e aí para eu declarar que esse campo é sempre obrigatório, eu coloco um ponto de exclamação, beleza? O usuário pode ter um name, que é uma string, obrigatório também, e vamos dizer que ele pode ter um e-mail. Beleza? Muito parecido com a definição do esquema do Mongoose. Inclusive, existem bibliotecas que convertem o esquema do Mongoose para essa leitura aqui, para facilitar o processo. Mas eu gosto de criar dois diferentes, porque a gente pode ter dados do Mongoose que a gente não quer que tenha dentro do nosso esquema, beleza? Como, por exemplo, a senha de um usuário. Beleza, agora aqui na carry, eu falo que essa carry aqui, ela vai retornar um array, e aí eu coloco, abre e fecha colchetes, e boto user aqui dentro. Beleza? Agora, eu posso definir o seguinte, aqui, se eu colocar um ponto de exclamação aqui dentro, o que eu estou dizendo com essa instrução? Eu estou dizendo que tudo que tiver dentro desse array tem que ser obrigatoriamente um usuário, por isso eu coloco o ponto de exclamação. Eu estou garantindo que tudo que tiver dentro desse array tem que ser do tipo usuário, tem que ter esse formato aqui, ID, nome e e-mail, beleza? Se eu colocar um ponto de exclamação aqui fora, eu basicamente estou falando que toda requisição para usuários deve retornar o array. Então, ela não pode retornar nulo. Ela tem que retornar um array, mesmo que vazio. Beleza? Algumas coisinhas que a gente tem que pegar a mais. Beleza, se a gente tem uma carry para retornar o usuário, todos os usuários, a gente pode ter uma carry, por exemplo, que retorna um único usuário. Então, ao invés de users, eu boto user. E aí, isso aqui, claro, recebe um parâmetro. Recebe um parâmetro ID, por exemplo, que é do tipo ID, e é obrigatório, beleza? E ele vai me retornar, ao invés de retornar um array de usuário, vai me retornar um único usuário.
beleza? E aqui nesse caso, será que eu coloco o ponto de exclamação? Não, porque se o usuário passar um ID que não existe, ele vai retornar nulo, e aí isso aqui vai falhar. Então, eu passo apenas user, aí se o ID existir, ele retorna, senão ele não retorna. Agora, eu vou criar uma rota chamada create user dentro de mutation, beleza? Essa create user aqui, ela vai receber um nome, que é uma string obrigatória, e vai receber um e-mail, que é uma string obrigatória. Beleza? E vai retornar para a gente um usuário. Vou botar o ponto de exclamação aqui? Não. O e-mail pode ser, por exemplo, único na nossa base de dados, pode dar um erro, aí eu não vou retornar o usuário. Então, a gente sempre tem que pensar nesse formato. Beleza? Terminamos de criar todas as nossas rotas, vamos dizer assim, dentro do GraphQL. Mas a partir de agora a gente vai trocar o nome, parar de chamar isso aqui de rotas, parar de fazer analogia e chamar isso aqui de esquema. A gente terminou de criar o nosso esquema do GraphQL. Agora, lá dentro do server, eu tenho uma propriedade que eu preciso passar aqui para o GraphQL Server, que se chama typeDefs, beleza? Esses typeDefs aqui, a gente precisa colocar o nosso esquema. Então, eu vou importar o path do Node, e aqui eu vou utilizar path.resolve dirname para pegar a pasta atual e passar schema.graphql. Beleza? Simples assim. Ah, Diego, mas tu está utilizando import aqui, poderia utilizar const e require da mesma forma. Então, vamos utilizar const para não ter que configurar nada de Babel para configurar o ES6. Então, vai funcionar da mesma forma. Beleza, pessoal? Agora, a gente está faltando uma coisa, beleza, a gente criou as rotas, vamos pensar lá que a gente está na nossa aplicação de API REST comum, falta o quê? Os nossos controllers, para lidar com essas rotas. Os nossos controllers aqui dentro do GraphQL, eles se chamam resolvers. Inclusive, se eu criar um carinha aqui chamado resolvers, a gente pode ver que ele já identifica aqui, ó, resolvers já está identificado, beleza? O que a gente vai colocar dentro desses nossos resolvers? Basicamente, o resolvers, ele é um objeto, e aí eu vou criar um arquivozinho separado aqui chamado resolver, só para a gente separar isso aqui. Deixa eu importar os meus resolvers. Opa, estou acostumado com duas sintaxes aqui. Aí a gente coloca aqui. Precisa? Show de bola. Agora veja que os nossos resolvers aqui, eles estão em formato de objeto. E agora aqui dentro do meu resolver, novamente, eu preciso declarar os resolvers de carry e os resolvers de mutation. Tranquilo? Quais são as minhas carries que eu tenho lá? Users e user. Então, users, uma função, e user, outra função. Tranquilo? Agora, aqui dentro do nosso mutation, a gente tem a create user. Então, create user, a gente já está com ela aqui dentro. Beleza? Agora, só para a gente testar como que está ficando esse nosso ambiente, vamos declarar aqui um array de usuários. Ele vai ter um registro e dentro vai ter um usuário com ID 1, name, Diego, e-mail, diego@rocketcity.com.br. Vou botar mais um aqui, só para a gente ver. E agora vocês vejam que essa formatação ID, name e e-mail é a mesma que está aqui, ó, ID, name, e-mail. Beleza? E agora eu vou fazer para esse users aqui, para essa rota, simplesmente retornar esses nossos usuários aqui em cima. E para essa rota de usuário que retorna um só, eu posso pegar o ID, claro, aqui dentro, mas eu vou retornar só para a gente testar o primeiro usuário, independente do que o usuário passa, beleza? Aqui eu poderia pegar o ID do usuário. E aqui na create, eu não vou fazer agora não vou fazer ainda, beleza? Vou salvar isso aqui agora, vou retornar, ou melhor, aqui no create eu vou retornar um usuário também, só para a gente chamar. Beleza? Agora eu venho aqui no nosso projeto e eu vou rodar node src server.js. Aguardo um pouquinho, ele não deu erro, venho no meu Google Chrome e agora eu vou abrir o endereço localhost 4000. Veja que massa, a gente tem como se fosse um Insomnia aqui dentro do nosso navegador. A gente vai conseguir fazer as carries para o nosso banco de dados aqui de dentro do nosso navegador para testar as nossas rotas.
Beleza, Diego. Lembra que eu falei para vocês daquele negócio de documentação automática? Vocês estão vendo que eu tenho dois íconezinhos aqui do lado, Docs e Schema? Veja só, se eu clicar em Docs, eu tenho todas as documentações de carries e mutations que eu posso fazer. Veja só, eu clico, por exemplo, carries users, ela me fala certinho o que ela vai retornar para mim. Então, ó, ela vai retornar um tipo de usuário, e aqui eu consigo adicionar várias informações aqui dentro. Se eu quiser documentar isso aqui, adicionar texto, falar para o usuário, pô, se tu fazer isso aqui, vai acontecer tal coisa. Então, tudo isso aqui está documentado de forma automática. Veja que massa, ó. Quando eu chamar o create user, ele recebe nome e e-mail e ele retorna esse tipo aqui. E aqui, ó, ele tem toda a documentação do tipo, o que o ID espera, tudo mais. Então, a gente tem a documentação pronta. Se a gente não quiser acessar essa documentação aqui, a gente pode acessar só o esquema. E aqui ele retorna para a gente, ó, o esquema certinho de tudo o que a gente tem dentro da nossa aplicação. Então, cara, isso aqui é sensacional. Diego, agora vamos fazer nossa primeira carry. Beleza, galera, eu quero retornar todos os usuários que eu tenho dentro da minha base de dados, dentro lá do meu back-end, beleza? Então, a gente começa realizando uma carry. Deixa eu aumentar aqui a minha... Outra coisa que vocês vão gostar bastante. Essa IDE que é criada aqui pelo GraphQL Playground, que a gente chama, ela utiliza o Monaco. O Monaco é a SDK Open Source da Microsoft, que é utilizada no Visual Studio Code. Então, eu consigo utilizar as mesmas configurações que eu tenho lá dentro do Visual Studio Code. Eu consigo utilizar Prettier, eu consigo utilizar a fonte Firecode. O que eu quiser utilizar, eu posso utilizar aqui dentro. Deixa eu aumentar o font size aqui para 20. Não, 20 está demais, né? Então, vamos botar aqui 16. Beleza, já acho que já está melhor, né? Agora aqui na carry, a gente quer retornar todos os nossos usuários. Veja que eu vou começar a digitar U aqui, ele já vai me dar o que eu posso fazer. Então, eu quero retornar todos os usuários, beleza? Aqui eu abro e fecho parênteses, beleza? Se eu der um play aqui agora, eu tenho que abrir aqui e eu falo o que eu quero desses meus usuários. Aqui eu não preciso nem parênteses. Porque os usuários não recebem parâmetro, então eu não preciso parênteses, né? Então, eu posso falar, por exemplo, dos usuários, eu quero ID, name e e-mail. Se eu dou um play aqui agora, veja que ele já me retorna aqui pra gente o JSON contendo aquelas informações. Beleza, Diego, só que lá no mobile, eu não quero e-mail. Beleza, tira ali, não vem mais, acabou. Não tem overfetching. Eu não preciso trazer informação que eu não vou utilizar dentro do nosso front-end. Beleza? Então, pessoal, muito massa isso do GraphQL. Isso é uma coisa muito massa. Beleza, agora eu quero retornar apenas um único usuário. Então, a gente vai ter user. Se a gente começa aqui, a gente já pode ver que ele recebe um ID, por exemplo, ID 1. Desse usuário, eu quero retornar o nome dele e o e-mail. Dou um play aqui, ele já me retorna os dados daquele e-mail. Claro que eu ainda não estou fazendo o filtro por esse ID, mas a gente pode fazer isso daqui a pouquinho. Bora lá. Tranquilo, a gente fez o back-end, a gente deu uma escrita no nosso back-end, só que por enquanto nada disso está sendo salvo no banco de dados, né? Então bora lá, galera, mesma coisa que a gente fazia no outro. Vamos começar instalando o Mongoose. Eu vou utilizar o MongoDB aqui, porque é mais fácil, né? A configuração do Sequelize e do SQL é muito mais complexa. Eu tenho um banco de dados rodando Mongo aqui, ó. Eu já tenho no meu Docker rodando Mongo, então eu vou utilizar esse banco de dados. Vou importar o Mongoose. Vou fazer a nossa conexão. Vou dar um nome aqui qualquer, GraphQL Node, pode ser. Use new URL parser, da mesma forma que a gente faz lá no Express, tá, pessoal? Agora eu vou vir aqui, vou criar o nosso esquema de usuário. Estou criando tudo na mesma pasta. Nada de padrões de projeto, né? Estou fazendo tudo na mesma pasta. Vamos começar importando aqui o nosso Mongoose. Caramba. Aí ele vai ter um nome, vai ter um e-mail. Acho que é só isso que o usuário vai ter, né? O ID eu não preciso declarar, é só isso. E aí eu dou um module.exports, mongoose.model, dou um nome para esse model e passo o nosso esquema. Isso aqui é só para eu configurar um esquema, tudo que a gente já fez lá no terceiro módulo de Node, beleza? Agora eu vou importar isso aqui dentro dos nossos resolvers, então tira isso aqui, const user é igual a require
user. Beleza? Agora, para eu retornar todos os meus usuários aqui, uma coisa bem legal é que o GraphQL, ele já espera que a gente retorna promises para ele. Então, eu não preciso fazer aquele esquema de async, await e tudo mais. Eu posso retornar aqui, por exemplo, direto user.find. Beleza? E aqui ele já vai fazer uma busca completa dentro dos nossos usuários. Por enquanto, eu não estou colocando filtros, não estou colocando paginação, nem nada disso, beleza? É só uma busca completa dos usuários. Beleza, essa rota user aqui, eu quero buscar um user, só que eu estou recebendo um ID lá de dentro dos nossos parâmetros, beleza? Então, o primeiro parâmetro que a gente recebe aqui é um contexto que tem várias informações, né? O proxy do GraphQL contém várias informações, a gente não vai entrar em detalhes, então eu vou só colocar um underline aqui para a gente nem prestar atenção nisso agora. E o segundo parâmetro aqui, eu posso recuperar os parâmetros que eu recebo lá do meu esquema. Então, como eu estou recebendo ID aqui, eu posso fazer uma desestruturação e pegar ID, beleza? Aqui aí eu posso fazer, por exemplo, user.findById, passando esse ID. Tranquilo? Agora, aqui no create user, por exemplo, eu recebo novamente o proxy e recebo o nosso name e o nosso e-mail, certo? Que são os dados enviados aqui dentro da data. E aí eu retorno user.create e passo name e e-mail. Beleza? Cara, não pode ser tão simples. Não, mas é isso aí. É isso aqui. A gente terminou a aplicação. A gente finalizou a parte de resolvers da nossa aplicação. Então, vou salvar isso aqui agora. Vejam que incrível. Vou inicializar o nosso servidor. Volto lá para o meu Google Chrome. Tranquilo? E agora eu vou listar todos os usuários novamente. Vou retornar, por exemplo, ID, name e e-mail. Vou dar um play aqui, não retornou nada. Por quê? Porque eu não tenho nada no meu banco de dados. Deixa eu criar uma nova query aqui em cima só para a gente separar isso aqui em abas. Vou criar um usuário. Então, mutation. E aqui uma coisa bem legal do GraphQL, tá, pessoal? Lembra que eu falei que eu posso ter várias mutations e várias carries dentro da mesma requisição? Então, eu não preciso dar um nome para essa mutation caso eu tenha apenas uma mutation. Beleza? Então, aqui, por exemplo, eu poderia dar um nome para uma mutation, por exemplo, create user, mas como eu tenho apenas uma mutation aqui dentro, eu posso tirar isso aqui. Agora, eu vou chamar a nossa mutation de create user, preciso passar alguns dados para ela, então, nome, Diego, e-mail, diego@rocketcity.com.br, e agora, novamente, por exemplo, eu posso falar que desse usuário que acabou de ser criado, eu quero retornar o ID dele, o ID do usuário que acabou de ser criado por essa query. Vou executar aqui, veja que foi criado o usuário, né, ele deu create user aqui dentro e me retornou um ID. Que ID que é esse aqui? Se eu for lá na query de usuários de novo e executar ela, o ID já está aqui, o usuário já foi criado no nosso banco de dados. Beleza? E aí, eu posso fazer a nossa última query, que é aquela de retornar um único usuário. Vou passar o ID aqui dentro, por exemplo, e aí quero que traga nome e e-mail. Se eu executar isso aqui, ele já vai trazer certinho. Posso executar isso aqui quantas vezes eu quiser para criar usuários diferentes. Se eu retornar a query aqui, ó, ele já vai listar todos os usuários. E aqui a gente terminou as nossas 3 carries. Beleza? Os filtros e a paginação, a gente vai precisar lidar meio que de forma manual dentro da nossa aplicação. Então, assim como a gente recebe, por exemplo, nome, e-mail e tudo mais, a gente vai receber, por exemplo, o per page, o page, filters e tudo mais, e aí a gente tem que configurar aqui dentro do nosso resolver para lidar com esses dados. Então, por exemplo, users, eu poderia receber page, per page, e filters, beleza? E aí, aqui dentro, eu poderia usar um Mongoose Paginate, por exemplo, alguma coisa assim para fazer os filtros, paginação e tudo mais. Existem ferramentas que automatizam isso, e aí, se você está com muito interesse em continuar estudando GraphQL no back-end, eu recomendaria muito você utilizar dar uma olhadinha no Prisma, beleza? Prisma é uma ferramenta fantástica, só que, como eu falei para vocês, é algo que ainda não está maduro o suficiente para eu falar para vocês, saiam utilizando em todos os projetos em produção. Tá ligado? Valeu, galera. Abraço para todo mundo.